Olá, uma ótima noite para você de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate, o seu lugar de reflexão para que você se informe e forme a sua opinião. O Aparecida Debate de hoje vai falar sobre os planos de saúde e o que mudou com a pandemia do coronavírus na assistência aos usuários. Começando pelos números. De 2020 para cá, as operadoras ganharam mais de 1 milhão de novos clientes no Brasil. O total de beneficiários saltou de 47 milhões em abril de 2020 para 48 milhões em abril deste ano. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, o maior número já registrado em 5 anos. E isso aconteceu em todas as modalidades de contratações. A pandemia, inclusive, reverteu o movimento de perda de clientes que vinha sendo observado desde 2015. Porém, as reclamações de usuários cresceram no mesmo ritmo. A alta foi de 66% do primeiro semestre de 2019 para o mesmo período desse ano. Para nos ajudar a entender melhor o tema desta noite, convidamos para participar do programa de hoje o José Antônio Sestelo, representante da Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, na Comissão Intersetorial de Saúde Suplementar do Conselho Nacional de Saúde. Autor do livro Planos de Saúde e Dominância Financeira, o José Antônio também é doutor em saúde coletiva, pesquisador do Grupo de Pesquisas e Documentação sobre Empresariamento da Saúde do Programa Integrado de Economia, Tecnologia e Inovação em Saúde. José Antônio, uma ótima noite para você. Seja bem-vindo aqui ao Aparecida Debate. Muito obrigado, Eduardo. Eu que agradeço a gentileza do convite. Também conosco nessa noite o Washington Fonseca, advogado com bacharelado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestrado pela Pontifícia Universidade Católica, a PUC de São Paulo. É um dos pioneiros na área de direito médico no Brasil e palestrante em vários países como Portugal, França, Itália e Estados Unidos. Também é professor de cursos de graduação e pós-graduação. Uma ótima noite para você, seja bem-vindo aqui ao Aparecida Debate. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Eduardo, pelo convite, por estar aqui na TV Aparecida e ter a oportunidade de esclarecer alguns pontos para a população. Esse debate vai ser muito importante. Muito importante, sem dúvida nenhuma. Mas antes de começar o nosso debate, vamos conhecer a história da Carla. Assim como tantos outros brasileiros, ela enfrentou uma série de dificuldades e barreiras para garantir a cobertura do plano de saúde ao tratamento da Covid-19. Ou seja, o que era para ser uma solução se tornou uma dor de cabeça. A reportagem é da Camila Lute. Imagina contrair Covid-19, ter sequelas e não poder contar 100% com o plano de saúde. Essa é a reclamação da jornalista Cacá Filippini. A início eu positivei e eu já não tinha praticamente sintomas, mas quando eu cheguei no hospital eu descobri que eu estava com uma trombose na perna direita. Então eu fui internada e eu só descobri essa trombose por conta de um exame de sangue que chama dedímero. Então, através desse exame, os médicos faziam os marcadores para saber se existia ou não ainda trombose no meu organismo. E o convênio, foi a primeira coisa que o convênio começou a barrar foi a autorização para o dedímero, porque ele justificava que eu só podia fazer uma vez por mês esse exame. Então, todos os outros eu tive que fazer no particular. Então, essa foi a primeira questão, assim, bastante complicada, além do fato da internação em si na UTI, porque demorou praticamente 6 horas para que o convênio autorizasse. Isso porque é um convênio bom, um plano ótimo, e mesmo assim ficou bastante tumultuado. O dímero T, que a Carla citou, está entre os 6 exames que auxiliam no diagnóstico e tratamento da Covid, que foram incluídos pela ANS, Agência Nacional de Saúde, desde maio de 2020, na lista dos exames que devem ter cobertura do plano de saúde. O presidente da ANAB, Associação Nacional dos Administradores de Benefícios, explicou que antes de serem barrados, os pedidos são analisados, mas a aprovação não depende apenas da necessidade do paciente. Existem hoje no país 3 tipos de contratação: individual, coletivo empresarial e coletivo por adesão. E para cada tipo de contratação existem milhares de produtos registrados com diferentes tipos de coberturas assistenciais,
Volto a repetir, existem as coberturas mínimas obrigatórias exigidas pela ANS, mas volto a repetir também que existem algumas intervenções e procedimentos, no caso do tratamento do Covid, que eventualmente pode não estar previsto no rol de coberturas que aquele paciente, aquele beneficiário tenha. Já o chefe de gabinete do Procon São Paulo garantiu que, se o médico exigir determinados exames, o plano é obrigado a pagar. A lei, de um modo geral, estabelece o seguinte, que o plano ele pode optar entre cobrir ou não cobrir determinada doença, mas não o tratamento dessa doença. A partir do momento que o plano ele é obrigado a fazer a cobertura em relação a determinada doença, ele não pode escolher os meios de tratamento, né, ao contrário do que o médico da pessoa está afirmando que é necessário para efetuar o tratamento. O médico é o responsável técnico pela condução, né, do tratamento do paciente. Os planos, de um modo todo, né, fazem um trabalho administrativo. Então, havendo prescrição médica para o tratamento, para a realização desses exames, é obrigatória, sim, a cobertura pelos planos de saúde e, no caso de recusa, o consumidor deve procurar a Fundação Procon ou até mesmo a Justiça, a depender do caso, para que seu direito seja garantido. A batalha da Carla foi longa. O último período de internação foi em junho e as cobranças de medicamentos e exames continuam chegando. Uma pesquisa recente mostra que ela não foi a única a ter problemas. A Agência Nacional de Saúde Suplementar recebeu muitas queixas entre o primeiro semestre de 2019 e o mesmo período deste ano. O aumento chegou a 66%. Entre as reclamações estão a falta de aprovação de laudo médico e reembolsos. Só esse último já passam de 10 mil em 2021. Toda vez que você tem uma pessoa exigindo uma cobertura que não está prevista, ela tem como alternativa buscar isso na via particular, sem a assistência do plano de saúde. Se ela não faz isso através de uma decisão judicial, uma liminar, a operadora até custeia isso, mas se ela participa, por exemplo, de um grupo coletivo, num contrato empresarial, num coletivo por adesão, e mais pessoas estão nesse contrato e todas elas seguindo as regras, e ela quebra essa regra, a operadora dará a cobertura, dará assistência, fará todo o custo e despesas necessários para isso, só que isso vai para o que a gente chama da sinistralidade, né, que é a relação entre receita e despesa. E ao final, o que acontece? Você acaba tendo um reajuste maior por conta dessa e outras pessoas que tiveram um tratamento e uma cobertura não prevista, um descompasso de preço em relação a isso. Quando a gente faz um plano de saúde, a gente acredita que nós estamos cobertos, né? Então a gente pensa, gente, qualquer coisa que aconteça, eu tô aqui. E aí a gente assiste algumas notícias que dizem, olha, a partir de agora, os convênios têm obrigação de fazer, por exemplo, o exame da Covid. E aí uma das coisas que os médicos pediam, como eu estava nesse período de inflamação de 7 meses, eu positivava muito ainda, né? Mesmo fora dos 14 dias. Então, os médicos, eles pediam o exame para a gente ter uma noção. Olha, vamos ver se você já desenvolveu os anticorpos. Vamos ver se você ainda está positivando. Vamos ver se já aparece que você já teve. E todos esses exames, o convênio negou. Eu só consegui fazer um exame do cotonete no hospital antes da minha internação, pago por eles. Todos os outros foram pagos por nós. Então a gente mostra a história da Cacá, é jornalista, né? Ela sofreu bastante com a Covid-19, imaginou que com um plano de saúde estaria totalmente coberta e pelo menos aliviada dessa doença para receber o tratamento devido, mas a gente viu que não foi bem isso que aconteceu. A gente vai passar primeiro por José Antônio. José Antônio, essa é uma realidade de muitos brasileiros. Quando procuram essa assistência médica através das operadoras, eles acreditam que estejam resolvendo esse problema da falta de hospitais no sistema público, ou seja, pelos planos acreditam que terão um atendimento melhor, mas isso nem sempre acontece. Por que, afinal? Exatamente, Eduardo. Infelizmente, essa realidade ela é extremamente fragmentada. Quando você fala em planos de saúde, há diversos tipos de planos.
Há aqueles considerados top, como eles chamam, né, onde os clientes têm acesso privilegiado a uma série de serviços mediante pagamentos mais elevados, né? E há uma cadeia, um gradiente, um degradê de variações aí, de tipos de plano, planos ambulatoriais, planos que têm internação, mas com algumas carências ou algumas particularidades, que o cliente nem sempre percebe. Ele tem uma falsa sensação de segurança, como disse aí a reportagem, no momento em que vai recorrer à assistência, tem surpresas, né? E as empresas, infelizmente, essa fragmentação ela tem aumentado. Nós tínhamos, os mais antigos devem se lembrar, o período anterior a 1998, quando ainda não havia a legislação específica de planos de saúde, onde as pessoas ficavam expostas a esse tipo de situação. Então, havia situações em que você era internado, o seu plano só dá direito a 7 dias de UTI. Ora, mas e se passar de 7 dias, como é que eu faço? Vou sair da UTI? Não pode, né? Então, a lei dos planos de saúde veio para regular e modificar essa situação e agora, recentemente, a gente está observando uma espécie de retorno ou uma volta dessa fragmentação semelhante ao período anterior a 1998. Infelizmente, os usuários, os clientes dos planos estão expostos a essa realidade. Washington, o que a gente notou também, a gente até citou esses números logo no começo, na abertura do Aparecida Debate, é que houve um aumento da procura pelos planos de saúde durante a pandemia, tendo em vista principalmente que os hospitais públicos estavam praticamente todos lotados. Então, houve essa procura pela segurança, como disse o José Antônio. Uma falsa segurança, você diria, Washington? Eu acho uma falsa segurança, até porque, apesar do Sistema Único de Saúde ser o sistema mais democrático que temos no mundo em relação à assistência da população brasileira e até mesmo estrangeira, a gente sabe que o sistema está sucateado e que não existe outra alternativa senão o indivíduo, a pessoa física, procurar um serviço particular para que ela possa ter eventuais cuidados médicos que eventualmente necessite. Então, a gente consegue observar no nosso dia a dia uma realidade, é essa mesmo, e infelizmente, por conta de problemas no sistema público, as pessoas, muitas vezes contratando um plano mais barato, têm a falsa sensação de que vão estar cobertas, e quando na realidade vão estar passando pelos mesmos problemas. Infelizmente, essa é a realidade. Continuo com você, Washington, pelo seguinte: muito então é responsabilidade do próprio usuário que não lê completamente o que está assinando em relação ao contrato, aquilo que está assumindo? Sim, sem sombra de dúvida, e também até muitas vezes quem vende essa apólice para o segurado, que não passa as informações de maneira clara e precisa. Então, é uma somatória de fatores que levam a uma falsa percepção de segurança. Isso é muito importante e, detalhe, deve ser observado também, toda vez que se contrata um plano de saúde, os limites, a abrangência que esse plano vai dar para o segurado. Não adianta achar que eu estou contratando um plano mais barato e eu vou ter direito a hospitais luxuosos ou serviços mais caros. As pessoas têm que estar efetivamente cientes do que estão contratando e saber até onde vai essa contratação para não ter nenhuma dor de cabeça lá na frente. Tampouco também ajuizar ações judiciais sem pé, sem cabeça, que muitas vezes fazem com que o segurado perca a razão e perca o processo. Então isso é um ponto de extrema relevância que deve ser colocado aqui em pauta. A gente mostrou agora há pouco, Washington, a história da Carla, da Cacá, que é nossa colega jornalista, né, que ela enfrentou com a falta de cobertura, na verdade, do seu plano de saúde durante o período em que esteve internada com Covid-19. Quais foram os outros problemas relatados pelos usuários em relação a essa falta de cobertura para o tratamento da doença durante esse período de pandemia? Se você me permite, Eduardo, até pontuar um negócio muito interessante, a gente não pode só focar na negativa da Covid, dos problemas atrelados à Covid-19. A gente não pode esquecer que a população também fica doente de outras doenças, elas ficam convalescidas de outros problemas.
Então, a gente não pode ficar restrito único e exclusivamente à Covid-19. O câncer continuou, o problema renal continuou, problemas ortopédicos continuaram. Então, a gente tem que analisar por um prisma não só da Covid, mas também de outras doenças. E o que eu tenho observado no meu dia a dia e no meu trabalho é que muitos trabalhos, muitas cirurgias, muitos tratamentos eletivos têm sido negados, infelizmente, muitas vezes sem qualquer tipo de controle e simplesmente pelo fato de haver a negativa, sem qualquer tipo de justificativa, como também no fornecimento de medicamentos, de home care, entre outras coisas, que também a gente consegue ver uma necessidade que a população tem buscado no judiciário de um suporte jurídico e legal para que possa ter essa assistência. Então, muitas vezes, as negativas não acontecem só por conta da Covid, mas acontecem muito também por outras doenças. E aí, quem eventualmente está canetando, quem está fazendo auditoria, passa-se um não, dá uma negativa para o segurado, e quem fica na mão é justamente a pessoa que faz a contratação, nós, pessoas físicas. José Antônio, você diria que, de uma forma geral, faltou assistência para esses que têm os seus planos de saúde, têm os contratos com as operadoras, ou os problemas foram isolados? Ou seja, o usuário acreditava que estava coberto pelo contrato que tinha assinado, mas não estava previsto no seu contrato? Não, eu acho que faltou assistência, de uma forma geral. É claro, como eu disse antes, há uma enorme diferença entre os tipos de planos, né? Não são todos iguais, então tem aqueles em que tiveram uma hiperoferta de serviços, mas a grande maioria, eu acho que vivenciou experiências semelhantes a essa que foi relatada na reportagem que nós vimos anteriormente. Eu queria acrescentar também, acho que esse fenômeno mencionado aqui pelo Washington, da negação de cobertura, né, é um procedimento que é habitual. É um procedimento que é uma prática das empresas, na verdade, para diminuir as suas despesas. Então, elas têm um grande controle sobre as duas variáveis, né, a receita e a despesa. Tem controle sobre a receita porque o nível dos reajustes praticamente é determinado pelas próprias empresas, principalmente nos contratos de adesão, né, não há regulação da ANS. E com relação às despesas, o processo de negação de cobertura acaba, se há uma necessidade de caixa, elas começam a negar seguidamente autorização para procedimentos e assim economizam e fazem caixa naquele mês. E o usuário fica à mercê dessa política, desse tipo de prática que infelizmente é muito comum, haja vista, o Washington deve saber, aí no Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, existem dados que mostram que a procura e os processos sob negação de cobertura são muito numerosos. E vejam que há também aqueles que nem sequer chegam à justiça, né? Então, isso é a ponta de um iceberg que a gente realmente precisa se debruçar sobre isso. Falando sobre a cobrança feita pelo PROCON de São Paulo, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, para que os planos detalhem nos seus sites e no site da ANS as despesas que justificam o reajuste aplicado nos contratos. Aliás, esse tem sido o principal motivo das reclamações de usuários insatisfeitos com os serviços oferecidos pelas operadoras. Quem fala sobre o assunto é o Guilherme Farid, que é o chefe de gabinete do PROCON de São Paulo. Aumentaram muito o número de reclamações aqui na Fundação, né, mas principalmente o número de reclamações relacionadas a reajustes que foram praticados de forma abusiva, de forma não transparente, sem negociação entre as partes, sem justificativa, né, de base de custos, né, para o valor que foi cobrado do consumidor. Hoje, a principal fonte de reclamação com relação aos planos de saúde está relacionada à cobrança de reajustes não justificados. Então, as reclamações que aumentaram muito aqui no PROCON estão relacionadas a essa segunda questão, né? A questão da sinistralidade. Porque, ao que tudo indica, no ano de 2020, houve uma queda da utilização dos planos médicos hospitalares como um todo, né? Claro, especificamente com relação à Covid, cresceu a demanda, mas boa parte das cirurgias eletivas, que são aquelas que o consumidor escolhe o momento que quer fazer, houve uma queda, assim, considerável.
o que justificou, inclusive, que a ANS, para o começo do ano de 2021, fixasse um percentual de reajuste negativo, ou seja, os planos dos consumidores individuais ficaram mais baratos. Por quê? No ano de 2020, houve uma redução da utilização dessa cadeia médico-hospitalar, né? E, ao contrário do que foi feito com os planos individuais, que são fiscalizados pela ANS, para os planos coletivos, foi aplicado reajustes, em alguns casos, que chegaram a 80%, 100%, sem qualquer justificativa, né? Então, como é que pode, para os planos que são fiscalizados, né, são auditados, haver uma redução no valor da cobrança, e para os planos que não são fiscalizados, não são auditados por uma decisão própria da Agência Nacional de Saúde Suplementar, esses planos praticarem reajustes que chegam a 80%, 100%. Né? Então, justamente por conta dessa falta de transparência, é que as reclamações têm aumentado aqui no PROCON, pedindo auxílio dessa instituição para combater esse tipo de prática abusiva. E olha que muita gente teve que fazer sacrifício para continuar conseguindo pagar o seu plano de saúde durante a pandemia. A gente lembra, né? Milhões de brasileiros ficaram desempregados durante esse período, mas para ter a cobertura necessária, tiveram que fazer esse sacrifício. Falando sobre reajuste, José Antônio, afinal, como é que é feito o cálculo para determinar o aumento dos planos de saúde? De quanto em quanto tempo que esses planos devem subir ou podem subir de acordo com a lei? Olha, você tocou num ponto crucial, né? Esse método de cálculo de reajuste realmente é uma caixa preta e não há verdadeiramente transparência que permita à sociedade acompanhar os parâmetros que são utilizados para fazer esse cálculo. O que a gente observa é que a grande maioria dos contratos, atualmente, são contratos de planos coletivos por adesão. Como o nome está dizendo, nesses contratos, o indivíduo ele adere a um contrato já pré-estabelecido, ou seja, não há verdadeiramente uma negociação entre as partes. Você adere aos termos de um contrato que outros formularam, né? E, nesses casos, o índice de reajuste ele é determinado pela empresa, né? A ANS não regula o índice de reajuste dos contratos coletivos. Ela faz isso apenas para os contratos individuais, que são em menor número, são aqueles praticamente remanescentes ainda do período anterior à Lei 9656, anterior a 1998. Então, cada vez menos existem planos individuais com pessoas físicas. Então, nesse sentido, recentemente o TCU fez uma investida com relação a questionar esse método, essa caixa preta dos reajustes. Isso provocou alguma reação da parte da ANS, mas na prática, como eu disse no bloco anterior, as empresas elas têm um total controle sobre esse processo. Pode-se dizer, sem sombra de dúvida, que é um setor autorregulado no que se refere aos índices de reajuste que são aplicados anualmente aos contratos. A ANS não interfere na maioria deles e a população sente as consequências, principalmente os mais idosos, né? Hoje em dia, se você tem um casal de aposentados, muitos não têm condições, não têm renda própria para manter o pagamento dos seus planos de saúde, porque quando envelhecem, os preços aumentam, né? Além do reajuste, tem o reajuste por faixa etária. Então, o que acontece? Quando os filhos conseguem ajudar, tem parentes que ajudam, a coisa se equilibra. Mas e quem não tem? O que será de um casal de idosos aposentados, vivendo de aposentadoria, vai destinar praticamente a toda a sua renda para pagar plano de saúde e comprar medicamento? Então, isso não é possível, né, como uma política social, aceitar que um país como o Brasil permita que as pessoas fiquem nessa situação. Washington, aproveitando a fala aí do José Antônio, algo que não dá para a gente entender, né? A gente que está falando com quem está acompanhando o Aparecida Debate, tem muitos idosos na hora que mais precisam do plano de saúde, a hora que mais aperta o calo, que é o valor, né?
Exatamente, e a gente não precisa ir muito longe, pode olhar para o vizinho, para um amigo, para algum parente mais próximo e a gente se defronta com essa realidade. O que o José Antônio falou é absolutamente correto, é irretocável os apontamentos que ele fez. Agora, uma das coisas que eu também gostaria de trazer destaque aqui e falar que tem sido muito importante tem sido o trabalho do PROCON, através do Dr. Fernando Capês, que tem capitaneado essa briga pessoalmente, e eu tenho testemunhado isso, juntamente com o Dr. Guilherme Farid e com o Dr. Rodrigo Tritapepe, que são pessoas que têm se empenhado em muito na luta em favor do segurado, do consumidor, para que essa caixa preta possa ser esclarecida de maneira muito clara e precisa, porque hoje é tudo uma situação muito nebulosa, muito questionável, e isso é muito perigoso, e para as pessoas que são tidas como hipossuficientes, ou seja, mais fracas na relação, muitas vezes elas não têm o que fazer e nem para onde recorrer. Então, esse trabalho que tem sido feito pelo PROCON é muito importante, tem que sim pressionar a ANS, e eu também encorajo as pessoas a eventualmente judicializarem seus casos, para que esses aumentos abusivos eles sejam coibidos, e o judiciário está aí para isso. Até para a gente orientar quem está acompanhando, tem o seu plano de saúde, está vendo aí o Aparecida Debate, é muito importante porque trata-se de uma prestação de serviço para esclarecer você que está pagando e não paga muito barato não, paga caro pela assistência médica. Afinal, quando que esse reajuste ele é considerado abusivo e aí dá o direito do usuário recorrer à justiça? Washington. Inicialmente, a gente tem que pensar, Eduardo, que toda prestação de serviço tem que ter uma clareza quanto às informações atinentes ao que está sendo entregue ao consumidor. A partir do momento que você não tem essa clareza de informações, seja no que está sendo entregue, no que está sendo custeado ou até mesmo pago pelo consumidor, aí a gente levanta aquela dúvida, aquela interrogação. E muitas vezes as apólices, as adesões, elas não são claras em suas linguagens, isso é muito importante destacar, como também não trazem a clareza de números e dados suficientes. As pessoas devem buscar os órgãos de defesa de proteção ao consumidor, que é o PROCON, por exemplo, buscar os juizados especiais, a justiça como um todo, através eventualmente das defensorias de cada estado, aonde essa pessoa que se sinta lesada, prejudicada, busque os seus direitos. Então, as informações muitas vezes não são prestadas de maneira adequada, elas devem sim ser esclarecidas e existem meios administrativos e judiciais para que isso ocorra. Ou seja, José Antônio, a pessoa vai ter que provar na justiça que o reajuste é abusivo para ter o dinheiro de volta? É assim que funciona o ressarcimento? Pois é, né? Dá início a um litígio, né? Um litígio que de desfecho incerto, né? Embora é verdade que o judiciário ele tenha se posicionado, na maioria dos casos, favoravelmente aos clientes, aos usuários, mas é sempre uma situação desgastante para quem recorre a esse tipo de expediente, né? Veja que a gente está falando de um bem que é de relevância pública, né? É assistência, não se trata de um bem de consumo qualquer. E isso está previsto, inclusive, no texto constitucional. Se você imaginar essas pessoas que chegam à idade avançada, elas passaram muitos anos contribuindo com essas empresas, usando muito pouco. E nos seus últimos anos de vida, quando elas mais precisam, elas são penalizadas, porque o preço sobe muito pelos reajustes de faixa etária e as negações de cobertura são cruéis, né? São situações, assim, absurdas que deixam uma pessoa hipossuficiente, como disse o Washington, uma pessoa vulnerável, uma pessoa idosa, uma pessoa que não tem a quem recorrer, nas mãos de um esquema que, como a gente viu o ano passado, essas empresas, em geral, elas têm um lucro extraordinário, um lucro estratosférico, né? E aí há que se perguntar, o que elas fizeram para merecer tanta remuneração? Assim, que tipo de inovação, que tipo de contribuição social elas deram para merecer esse alto nível de lucratividade que elas têm? Elas inventaram a roda? Elas descobriram algum processo inovador? Não. Simplesmente elas são intermediários
que aumentam os custos de transação do sistema e abusam, a meu ver, dessa prerrogativa, né, que elas têm, e acabam vitimizando as pessoas vulneráveis, como os idosos principalmente. Você trouxe um assunto muito importante, José Antônio, porque tem aquelas pessoas que pagam regularmente, todo mês estão em dia lá com o valor que é cobrado pelas operadoras, na hora que precisam da assistência, ou não tem a cobertura de uma internação determinada, ou não tem a cobertura de um exame, como a gente viu no caso da Covid-19, ou mesmo de um medicamento. Isso acontece com muita frequência, né? Mais do que a gente imagina, José Antônio? Sim, cada vez mais, né? Aí eu acho que se a gente acompanhar os processos judiciais nos tribunais de justiça, a gente vai, e os PROCONs também, a gente vai ver que a taxa de reclamações tem aumentado, né? E a gente sabe que, assim, muitas pessoas nem sequer procuram os PROCONs ou os tribunais. Então, isso é uma parte do problema, né? Realmente, é uma situação que é estrutural, é uma situação que exige respostas estruturais. A gente viu que no momento da pandemia, por exemplo, né, que foi uma situação que atingiu a todos nós, esse esquema de intermediação assistencial, ele não foi uma solução, né, para o país, ele foi um problema. Então, ao contrário do que se diz, assim, que os planos de saúde aliviam o SUS, não foi isso que a gente observou, né? Em alguns casos, inclusive, nós tivemos pacientes que eram clientes de empresas de plano de saúde que não conseguiram leitos para internação através das empresas das quais eles eram clientes e foram direcionados para a rede pública. Então, foi o contrário que aconteceu, né? Então, é preciso olhar e pensar sobre essa questão, se debruçar. Nós estamos, assim, numa situação preocupante, uma situação que requer soluções que sejam estruturantes. O plano de saúde, o esquema de intermediação, ele não é uma solução estruturante para um país como o Brasil. Ainda mais agora, com o aumento do nível de informalidade no emprego, a diminuição dos vínculos formais, né? Isso ainda torna mais precária a situação dos trabalhadores e dos clientes e fica difícil a gente ter segurança no que se refere à assistência num cenário como esse. Washington, aproveitar você também para perguntar o seguinte, né? Quem está acompanhando, por exemplo, agora o Aparecida Debate, tem seu plano de saúde, o contrato assinado com a operadora, está se sentindo lesado, está se enxergando em tudo que a gente está falando agora, seja pelo atendimento, pelo reajuste, como e onde procurar para cobrar os seus direitos, né? Você citou muito bem aí o PROCON, né, que tem tido um desempenho muito importante em defesa desses usuários, mas o PROCON é a única via? Quais são as outras vias, afinal? A gente tem algumas vias, Eduardo, que são muito importantes, que a população deve saber e algumas pessoas certamente já as conhecem. Primeiramente, se a pessoa tiver condições de procurar um advogado que entenda da matéria, já é um primeiro passo. Para pessoas que possuem uma situação financeira e econômica um pouco mais frágil, existe a Defensoria Pública de cada estado. Nessa Defensoria Pública, o serviço jurídico de um advogado do estado ela é gratuita. Então, pode-se tanto pela linha do advogado particular, como também do advogado público. E existem associações também que conseguem e trabalham promover e fazem a defesa do consumidor, do segurado, nesse tipo de discussão. Deve ser procurada também a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, onde qualquer pessoa no computador pode promover alguma queixa e alguma reclamação caso haja necessidade para tanto. E aí, obviamente, existem até as negativas, as possibilidades de negativas serem registradas lá, para que os planos venham responder por que essa negativa tem sido dada para aquele paciente específico, para fulano, para ciclano, como também, como eu mencionei há pouco, procurar os PROCONs, sejam os PROCONs municipais, os estaduais, para que as pessoas possam ter as suas reclamações tomadas e serem startados processos administrativos contra essas empresas. Então, essas seriam algumas situações, algumas possibilidades a serem percorridas, a serem buscadas, como também o Poder Judiciário. Mas agora eu queria conversar com vocês o seguinte: quais os benefícios, afinal,
dos planos de saúde. José Antônio, começo com você. Olha, benefícios, se a gente pensar bem, nós temos cerca de 25% da população brasileira que é cliente das empresas de plano de saúde, tá? E esse percentual, em números absolutos, ele aumentou, mas em termos percentuais, em relação ao total da população, ele se mantém estável desde 2012, mais ou menos, 25, 26, nessa faixa aí, 25% da população. Esse segmento, ele tem acesso, em média, a 4 vezes, uma oferta de serviços 4 vezes maior do que as pessoas que não têm plano de saúde, que são a maioria da população, né? 75% mais ou menos. Então, em linhas gerais, o que a gente pode dizer é que há uma reserva de recursos, os recursos do sistema de saúde, eles são reservados preferencialmente para as pessoas que têm plano de saúde. Isso é uma realidade. Entretanto, dentro desse universo dos 25%, não é tudo igual, né? Há planos de saúde que são, assim, exclusivos, que têm benefícios extraordinários, e tem a grande maioria dos planos que são planos, como se diz, um melhoral e um copo d'água, né? Planos que são, na verdade, quando o usuário, quando o cliente vai procurar, ele tem uma grande surpresa, como a gente viu aqui na reportagem de abertura do programa, né? Então, essa realidade é contraditória. A gente tem esses dois mundos, né? E a gente convive com isso no nosso sistema de saúde. A gente tem uma enorme fragmentação. Vocês viram a fala do representante das empresas, o Dr. Acaiaba de Toledo, né? Ele mencionando as linhas e as letras dos contratos e as minúcias dos contratos, são detalhes que, em geral, passam desapercebidos para os clientes. E não se pode, de verdade, recriminá-los por isso, porque são situações que nem mesmo alguns especialistas conseguem entender quando o processo vai à justiça, é objeto de controvérsia. Então, há uma situação realmente de extrema fragmentação e uma confusão muito grande nesse cenário, que dificulta a vida do usuário comum, aquele que simplesmente quer ter uma assistência tempestiva, uma assistência adequada para as suas necessidades, e não tem tempo nem capacidade para pensar nesses detalhes contratuais, nessas questões formais. Exatamente isso, Washington, que eu queria perguntar também para você, né? A gente viu, as empresas têm sim uma responsabilidade muito grande com tudo isso que a gente está falando até agora. Mas o usuário também, né? A partir do momento que ele escolhe determinado plano de saúde, não lê o contrato, não lê essas letras miúdas e assina imaginando algo que ele possa ter sem ter de verdade ou por direito, ele também é responsável, né? Não tem a menor sombra de dúvida, Eduardo, totalmente responsável. Hoje, em pleno 2021, alegar desconhecimento do que você está contratando, desconhecimento das cláusulas contratuais ou até mesmo de panfletos de oferta de produtos e serviços que estão sendo ofertados a você, é algo absolutamente descabido e é inaceitável. Então, uma das dicas que eu particularmente dou aqui nesse momento é que você que está contratando um plano, mesmo que você tenha eventuais dificuldades, pegue um corretor, porque esse produto ele tem que necessariamente ser vendido por um corretor pelas normas da SUSEP, da Superintendência de Seguros Privados, e tenha consigo todo o material publicitário para mostrar que aquele produto que você está contratando é um produto que se encaixa à propaganda que está sendo feita para você ali no papel. Então, fique muito ligado em relação ao material publicitário, às ofertas que são feitas, porque esse material deve necessariamente casar ou fazer, às vezes, a conjunção entre material publicitário e o contrato que você vai assinar. Mas é fundamental, absolutamente relevante, a leitura e minimamente o entendimento, o discernimento do que você está adquirindo, do que você está comprando. Porque depois reclamar às vezes é tarde, né, Washington? Queria aproveitar você também e o José Antônio, porque aqui eu listei várias dúvidas que podem estar relacionadas para quem
está acompanhando aqui ainda tem essas dúvidas sobre os planos de saúde, como eles funcionam, né? Então eu queria tirar essas dúvidas para ajudar também o nosso telespectador, o nosso amigo de casa, que está prestando bem atenção, viu? Porque é um tema bem atual, a questão dos planos de saúde, principalmente nesses tempos agora de pandemia. Eu vou começar então com o José Antônio. Portabilidade do plano, José Antônio. Quem pode pedir e como pedir? Olha, existem regras específicas, né, da portabilidade. É preciso que o cliente ele tenha pelo menos 2 anos de contrato, existem algumas restrições, mas ele não precisa justificar o motivo pelo qual ele quer se transferir para outro plano, né? Em geral, ele pode se dirigir à empresa alternativa, né, quer dizer, ao novo plano ao qual ele quer se vincular, ele solicita a vinculação, a empresa tem, acho que cerca de 10 dias para responder, se ela não responde, ele é considerado automaticamente vinculado a essa empresa e ele tem depois um período, se não me engano, de 5 dias para informar a empresa anterior que ele se desvinculou. Então, é algo que funciona mais ou menos como no caso das linhas telefônicas, né? A portabilidade do cliente das empresas de telefonia é algo análogo, o que se observa hoje com as empresas de plano de saúde. E não há necessidade de justificativa para solicitar essa portabilidade, mas existe sim um período de carência que tem que ser observado. Washington, a operadora pode cobrar pela portabilidade? Não pode cobrar, Eduardo, em hipótese alguma. O que deve ser observado pelo consumidor, pelo segurado, é que a pessoa saindo daquele plano antigo, ela deve observar o período de permanência ainda naquele plano, os poucos dias antes do fechamento do mês, pagar aquele resíduo de dias que permaneceu no antigo plano e, da mesma forma, pagar o proporcional ao novo plano. Então, no momento dessa transição, dessa mudança, o que vai obrigatoriamente acontecer? Pagar um resíduo por parte do plano antigo e ainda pagar um proporcional, uma diferença junto ao plano novo. Mas a portabilidade por si só não deve ser paga em hipótese nenhuma. Não existe um porquê, uma justificativa legal para que isso aconteça. José Antônio, quais são os planos existentes hoje? Como a pessoa pode saber aquele que mais é adequado para a sua vida, né? Para a sua família, por exemplo? Pois é, essa eu diria que é a maior dificuldade, né? Porque, veja, os jovens saudáveis, eles são os clientes ideais para as empresas de plano de saúde, né? Porque, supostamente, eles vão pagar um valor mais baixo, mas eles vão pagar regularmente e vão usar muito pouco, né? Entretanto, mesmo uma pessoa com essas características, ele pode sofrer um acidente, ele pode parar numa UTI, pode ser atropelado, né? A questão do adoecimento tem um alto grau de imprevisibilidade. Alguém pode dizer assim, mas eu não tenho necessidade de um plano que cubra tal doença, porque eu não vou ter essa doença e tal. Isso é meio que, assim, impossível da gente saber, né? É por isso que a legislação, ela contemplou em 96, a partir de 98, aliás, a Lei 9656, ela procurou diminuir essa questão de você selecionar ou restringir as coberturas. Então, as coberturas devem ser amplas. Entretanto, como eu disse no início do programa, a gente está observando agora um retorno dessa fragmentação, e a gente tem planos que são ambulatoriais, tem planos que oferecem direitos ou prerrogativas parciais, e o indivíduo nem sempre ele é capaz de fazer as melhores escolhas. E mesmo porque a maioria dos planos ainda hoje, ela é resultado da relação de trabalho do indivíduo, ou seja, não é propriamente uma escolha individual, ele tem o plano de saúde porque trabalha na empresa A, B ou C. Então, essa empresa tem o convênio com o plano e ele, por consequência, tem o plano. Então, ele não escolheu aquele plano, né? Há, sim, os contratos por adesão que são escolhidos, normalmente tem uma intermediação de um coletivo, né, de adesão, uma associação de estudantes, de trabalhadores, que seja, mas aí é que é preciso redobrar o cuidado, porque o usuário ele vai aderir a um contrato no qual ele não participou, não discutiu os termos desse contrato.
E isso é muito difícil para um leigo, né? É uma situação que realmente é preciso a intermediação de um corretor, como disse o Washington, e se cercar de toda a cautela para evitar dar um passo em falso. Washington, agora com você. Pois não, Washington. Uma coisa Washington. que eu queria complementar, muito importante, que em momento algum a gente abordou aqui no nosso bate-papo, que eu acho que isso merece um destaque também extremamente relevante, que são os planos de coparticipação. As pessoas não têm muita ideia ou não se atentam ao plano de coparticipação. Isso é uma coisa que, sim, isso me salta os olhos, me causa uma preocupação muito grande, porque muitas vezes o plano de coparticipação é aquele plano em que uma parte do tratamento, uma parte do medicamento, uma parte da internação é custeada pela empresa operadora, pela empresa detentora do plano de saúde, e a outra parte é paga pelo segurado. Então é muito perigoso, isso tem que ser esclarecido, que a coparticipação, o segurado, o consumidor, vai ter também que pagar pela conta. Isso é muito perigoso, isso tem que ser esclarecido. Isso tem que ser chamado a atenção, porque muitas vezes o preço mais baixo acaba sendo tentador, mas no final do dia ou no final do mês, quando você tem algum problema relacionado ao custeio de parcial pagamento daquele serviço, é muito complicado. E isso piora quando a conta chega, né? Daí não adianta alegar falta de conhecimento, porque, como a gente já disse, estava lá, escrito no contrato. Muito bem lembrado, viu, Washington? Agora eu queria esclarecer com você os direitos de aposentados e demitidos em relação aos planos de saúde. Perfeito. Eu acho que agora, nesse momento de crise econômica que vivemos, não só aqui no Brasil, mas globalmente, muitas pessoas perderam o emprego. E a legislação que cuida da parte de seguro-saúde, de planos de saúde, permite que o indivíduo permaneça no plano por um período de até 2 anos. Ou seja, aquela cota-parte, aquele pedaço que a empresa pagava, vai ter que ser custeado pelo empregado que foi dispensado ou demitido, tá certo? E, consequentemente, ele tem a possibilidade de usufruir do plano, não ter um desligamento automático por um período de até 2 anos. Isso é muito importante destacar. Então, se você eventualmente for desligado da sua empresa, nesse momento de crise econômica, se atente a esse detalhe, você não vai ser automaticamente excluído do seu plano de saúde empresarial. Certamente você vai ter que absorver a cota da empresa e também pagar pelo seu QIN, o que antigamente era descontado quando empregado da sua folha de pagamento. E quanto ao aposentado, eu destaco que seria muito importante deixar claro que o aposentado, ele deve ter a sua apólice, na medida do possível, sendo paga, para que ele eventualmente não caia na desgraça, para falar num português bem claro, de ficar sem cobertura e, consequentemente, ficar à míngua, vivendo aí a sua própria sorte e, eventualmente, tendo que arcar o ônus da doença que, eventualmente, ou do tratamento que ele tenha. Então, esses são os 2 pontos que eu gostaria também de destacar aqui para todos. José Antônio, quando o usuário pode pedir a rescisão do contrato sem sofrer nenhuma penalidade? Então, há vários tipos de contrato, né? A maioria dos contratos atualmente são contratos coletivos por adesão e permitem que eles sejam rescindidos de parte a parte. No caso da empresa, por exemplo, a empresa também pode rescindir dando um aviso prévio curto, né? E o usuário também pode rescindir o contrato, né? Há contratos individuais, que são a minoria, como eu disse, há contratos empresariais, que estão relacionados, coletivos empresariais, que são relacionados às empresas empregadoras, a qual o indivíduo trabalha, na qual o indivíduo trabalha. Nesse caso, a empresa faz a intermediação, né? Então, não é o indivíduo pessoa física que negocia com a empresa, mas é a empresa empregadora que faz essa mediação. E, claro, enquanto ele mantiver o vínculo de emprego, ele está ligado ali. Essa questão da rescisão, eu acho que ela se aplica mais ao contrato individual e aos contratos por adesão, né, que são os coletivos por adesão, que são a maioria do mercado. E aí o usuário ele pode sim pedir a rescisão, mas é preciso ter em mente uma alternativa, né?
Para onde o usuário vai? Né? Você falou dos aposentados, essa é a situação que nos preocupa mais, porque a gente tem visto pessoas que não têm capacidade de pagamento para continuar arcando com as despesas e pedem a rescisão, não porque não queiram, mas porque não conseguem pagar, né? Portanto, está aí, esclarecimentos, essa é a nossa contribuição. Para você que tem um plano de saúde, para você que está à procura, leia atentamente o contrato, saiba aquilo que você está contratando para não ter uma dor de cabeça depois. Assim encerramos o Aparecida Debate. Hoje falamos sobre os planos de saúde e o que mudou com a pandemia do coronavírus na assistência aos usuários. De 2020 para cá, as operadoras ganharam mais de 1 milhão de novos clientes no Brasil. O total de beneficiários saltou de 47 milhões em abril de 2020 para 48 milhões em abril deste ano. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, o maior número já registrado em 5 anos. A pandemia, inclusive, reverteu o movimento de perda de clientes que vinha sendo observado desde 2015. Porém, a gente viu, as reclamações de usuários cresceram no mesmo ritmo. A alta foi de 66% do primeiro semestre de 2019 para o mesmo período desse ano. Contamos com a participação via internet do José Antônio Sestelo, representante da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, na Comissão Intersetorial de Saúde Suplementar do Conselho Nacional de Saúde. Autor do livro Planos de Saúde e Dominância Financeira, o José Antônio também é doutor em saúde coletiva, pesquisador do Grupo de Pesquisas e Documentação sobre Empresariamento da Saúde do Programa Integrado de Economia, Tecnologia e Inovação em Saúde, a quem eu quero cumprimentar e agradecer muito pela participação hoje aqui no Aparecida Debate. Muito obrigado, uma ótima noite para o senhor. Também conosco Washington Fonseca, advogado com bacharelado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestrado pela Pontifícia Universidade Católica PUC de São Paulo. É um dos pioneiros na área de direito médico no Brasil, palestrante em vários países, como Portugal, França, Itália e Estados Unidos. Também é professor de cursos de graduação e pós-graduação. Nosso muito obrigado por sua presença aqui conosco na Aparecida Debate. Seja sempre bem-vindo, uma ótima noite para o senhor também.